Uma moça chamada Ludmila postou em sua página uma situação que aconteceu com ela e sua filha enquanto a menina brincava na praça da cidade. Veja. ¿Qué? La estoy amacando. ¿A quién estás amacando? A mi amiga Pili. Mira. Pero yo no veo a nadie ahí, Loli. Veo la hamaca sola. Pero yo estoy jugando con mi amiga Pili. ¿Qué, la conociste acá en la plaza? Bueno, mi amor, jugá. A menina aponta para um balanço que estava se mexendo sozinho, como se houvesse alguém nele. A menina então fala para a sua mãe que está brincando com sua amiga. A mãe diz que não há ninguém no balanço e fica confusa. A menina diz que a amiga se chama Pili. Será que ela estava brincando com algum espírito ou só usando a imaginação? Lex Long usa seu canal no TikTok para postar vídeos explorando lugares que são classificados como assombrados. Nessa visita, ela foi até uma casa que estava à venda e que muitos relataram ser assombrada. Enquanto filmava e contava a história da casa, algo estranho aconteceu. ¿Qué tal, chavales? Me acaban de pasar esta casa, es totalmente de día. Es una casa, no puedo tomar enfrente, estoy en Ciudad Juárez. Y me dicen que esta casa está en renta, está en venta. En realidad no se ha vendido, pero es una casa que está totalmente embrujada. No sé. Esta puerta, esta es la cocina. Esta puerta se abre sola. Dice que la última vez que estaban aquí, se abrió sola. Nadie viene de noche. Definitivamente nadie viene de noche. Generalmente no hago este tipo de videos, pero bueno. Bueno, no voy a tomar enfrente de la casa porque huele horrible. No sé si te cae la puerta, pero se mueve. Ay, cabrón. ¿Quién está ahí? ¿Yo? ¡Ay, pinche madre! Te clavas, me espantaste. ¿Un baño? Huele bien horrible aquí. Huele horrible. Esta casa. La utilizaron para cosas de que retienen gente. Sí, sí, no lo que me refiero, ¿eh? La tenían en renta. La tenían totalmente en renta y hace cuenta que encontraron cámaras de
circuito cerrado en cada uno de los cuartos. Pues la policía vino y pues se llevó lo que había aquí, a la gente que había aquí. Se escuchan ruidos de día, de noche. Y pues como ya van a entregar las llaves, me dieron permiso de vender, porque no se pudo vender, por alguna razón no se pudo vender. Pero bueno. Si se fijan, no tiene ni ventanas, cabrón. No hay ventanas. Aquí pudieron haber tenido a alguien. Si se fijan, no tiene ni ventanas, cabrón. No hay ventanas. Aquí pudieron haber tenido a alguien en contra de su voluntad. A ver, vamos a ver si esta puerta se regresa otra vez. Yo la abrí ahorita así. No sé quién podría vivir en un cuarto sin ninguna. No, es normal. Está como caída y se regresa sola. Miren. Estoy solo y me asustó ahorita la persona que me dejó entrar. No quería entrar, pero ya cuando me vio arriba. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Será que algo se manifestou no espelho atrás dele? Ou foi somente o seu reflexo? Me conte nos comentários. Um inscrito do canal me enviou esse vídeo dizendo que trabalha no Arsenal do Rio de Janeiro e que, de repente, olhou para o céu e viu 4 esferas metálicas flutuando próximo a ele. Porém, ele só conseguiu registrar uma. Veja. Aí, mano, se liga, a gente filmou aqui agora, passando em cima do Arsenal. Eu vi, eram 4. Mostrei pra Marcela conseguiu gravar, mano. Eram 4. Passando aqui em cima do Arsenal, mano. Tipo, igual uma bola. Tipo uma bola... Tipo de alumínio, mano. Caralho, doido, viado. Igual da internet, mano. Antes de vermos o vídeo número 1, muito obrigado por assistir o canal. Não esqueça de se inscrever e clicar no sino para ativar todas as notificações. Imagine acordar no meio da madrugada e ver uma luz silenciosa descendo do céu. Ela não faz barulho, não parece um avião, nem um helicóptero. Ela simplesmente para acima da sua casa e um feixe de luz atinge seu corpo. Na manhã seguinte, você acorda com queimaduras inexplicáveis, tontura, extrema fraqueza e a sensação de que algo drenou suas energias. Parece roteiro de ficção científica, mas isso aconteceu de verdade, e foi tão sério que a própria Força Aérea Brasileira enviou uma operação secreta para investigar. Essa missão recebeu um nome que atravessaria décadas envolto em mistério: Operação Prato. Era o ano de 1977, no interior do Pará, principalmente na ilha de Colares. Moradores começaram a relatar acontecimentos estranhos. Durante a noite, luzes apareciam sobre rios, praias
praias e pequenas comunidades. Algumas eram descritas como esferas brilhantes, outras pareciam cilindros luminosos. Também havia relatos de objetos em forma de disco. Mas o que realmente assustava era o comportamento dessas luzes. Segundo dezenas de testemunhas, elas perseguiam pessoas. Em alguns casos, aproximavam-se lentamente. Depois, um feixe de luz era disparado. As vítimas relatavam sensação de calor intenso, pequenas queimaduras, dificuldades para respirar e um cansaço extremo. A população passou a chamar aquelas luzes de chupa-chupa. O medo rapidamente tomou conta da região. Muitas famílias deixaram de sair à noite. Outras dormiam todas reunidas na mesma casa. Alguns moradores acendiam grandes fogueiras, outros batiam panelas. Havia quem disparasse tiros para o céu, tentando espantar as luzes. Mesmo assim, os relatos continuavam. O mais curioso é que pessoas de diferentes comunidades descreviam praticamente o mesmo fenômeno, sem contato entre si. A imprensa entra na história. Os jornais locais começaram a noticiar os acontecimentos. Repórteres visitaram colares, fotografaram moradores, entrevistaram médicos. Logo, a história ultrapassou o estado de Pará. O assunto chegou às autoridades militares. Foi então que uma decisão incomum foi tomada. A aeronáutica resolveu investigar oficialmente. A missão ficou sob responsabilidade do então capitão Uranger Holanda. Sua equipe foi enviada para registrar tudo o que acontecia. Durante meses, militares permaneceram na região. Eles fotografaram o céu, filmaram luzes, entrevistaram centenas de moradores, produziram mapas, fizeram desenhos, escreveram relatórios detalhados. Ao contrário do que muitos imaginavam, a missão não tinha como objetivo provar extraterrestres. Ela buscava entender o que realmente estava acontecendo. O que os militares viram? Essa é justamente a parte mais intrigante. Décadas depois, diversos documentos da Operação Prato foram liberados. Neles aparecem dezenas de fotografias, croquis, relatórios, descrição de objetos luminosos, movimentos considerados incomuns, mudanças bruscas de direção, velocidades incompatíveis com aeronaves conhecidas da época. Embora os documentos não afirmem que eram naves extraterrestres, também não conseguem explicar sua origem. O depoimento do capitão Holanda. Anos depois da operação, Uranger Holanda decidiu conceder uma longa entrevista. Segundo ele, sua equipe presenciou diversos fenômenos difíceis de explicar. Em alguns momentos, os objetos pareciam responder à presença dos militares. Houve relatos de aproximações a curta distância. Ainda assim, Holanda evitava afirmar categoricamente que se tratava de visitantes de outro planeta. Como é que o senhor estruturou? Em que divisões? Em quantas pessoas? Em quantas missões? Como é que o senhor, enfim, organizou a Operação Prato para conduzi-la? Bom, eu era o chefe, na época capitão, e tinha 5 agentes. Às vezes 5, às vezes 6, às vezes 4, mas eram basicamente 5 agentes, sargentos, que trabalhavam na segunda seção. Os objetivos eram observar um disco voador, fotografar, atirar no disco voador, enfim. E realmente tirar a prova, botar a claro isso, tá? Porque todo mundo falava. Aí apelidaram logo essas coisas que estavam acontecendo, apelidaram o chupa-chupa, tá? E ficou conhecido na época como chupa-chupa. Mas a Força Aérea precisava saber o que estava realmente acontecendo. O que era isso que estava acontecendo no espaço aéreo brasileiro? Porque nós temos a responsabilidade sobre o espaço aéreo brasileiro, a Marinha sobre a água territorial brasileira, o mar territorial brasileiro. E o Exército, a parte de segurança de terra. A nossa parte tinha que ser cumprida. E qual é a origem, vamos dizer assim, desse nome? O que motivou, vamos dizer assim, esse tipo de denominação por parte da população em relação ao fenômeno? Bom, havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente
depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fossem 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Porque uma luz vinha e incidia sobre a pessoa, e normalmente nas mulheres do seio esquerdo. O fim repentino da investigação. De forma inesperada, a Operação Prato foi encerrada. Grande parte do material permaneceu arquivada durante muitos anos. Isso alimentou teorias de acobertamento. Por que interromper uma investigação que ainda levantava tantas perguntas? Nunca houve uma resposta definitiva às teorias. Desde então, diversas hipóteses surgiram. Alguns acreditam que tudo foi causado por fenômenos atmosféricos incomuns. Outros defendem que eram testes militares secretos. Há também quem afirme que a operação registrou o maior contato ufológico já investigado oficialmente no Brasil. Nenhuma dessas teorias conseguiu explicar todos os relatos. E justamente por isso, o caso permanece vivo. Décadas depois, parte dos arquivos foi oficialmente liberada. Hoje sabemos que a investigação realmente aconteceu. Sabemos que militares registraram inúmeros avistamentos. Sabemos que centenas de páginas de documentos existem. O que continua desconhecido é a resposta para a pergunta mais importante: o que aquelas luzes realmente eram? Quase 50 anos se passaram, as luzes desapareceram, mas as perguntas continuam. Os moradores nunca esqueceram o medo daquelas noites. Os documentos continuam despertando debates, e a Operação Prato permanece como uma das investigações mais intrigantes já realizadas pela Força Aérea Brasileira. Talvez um dia descobramos a verdade, ou talvez ela continue escondida em algum arquivo, esperando o momento certo para ser revelada. Porque existem mistérios que o tempo não consegue apagar, e a Operação Prato certamente é um deles. Que tipo de descrições as pessoas davam, as mais comuns? Não, tinha algumas estranhas e que a gente foi depois comprovar que eram realmente tinham acontecido. Desmaterialização de parede inteira, de telhado. Como assim? A primeira senhora que eu entrevistei em Colares, eu tinha saído de helicóptero de Belém para Colares. Pousamos em Ibituba para colher uns dados, fica perto de Colares. E decolamos com o helicóptero para Colares. Chegamos em Colares e eu fui ouvir uma senhora que tinha sido queimada por esse tal do chupa-chupa que falava. Eu vi, realmente, ela me fez a exposição do seio esquerdo, tinha marca, como eu descrevi, marca castanha, como se fosse uma queimadura, e 2 pontos, tá? De perfuração, às vezes era 1 ponto, tá? Quando nós estávamos conversando com ela, ela me descreveu que estava sentada numa rede, fazendo uma criança dormir, tá? E de repente o ambiente começou a mudar de temperatura, começou a ficar uma temperatura estranha. Ela achou esquisito aquilo, mas nunca ia imaginar o que queria ocorrer a seguir. Ela, deitada na rede, viu que a telha começou a ficar avermelhada, como se você tivesse chegado um charuto numa folha de papel. Ela foi ficando avermelhada, depois ficou vendo o céu. A telha desapareceu. Ficou como se fosse um vidro. Ela via o céu, tá? Ela via do outro lado, ela estava vendo as estrelas, tá? Aí eu fiquei mais preocupado ainda, fiquei mais curioso ainda. E esse povo parecia ser sincero, né? E desse buraco que ela falou, que apareceu, veio uma luz verde primeiro, que ela ficou meia dormente, e logo em seguida um raio vermelho. Uma luz vermelha, um raio vermelho. E atingiu o seio dela. O seio dela, seio esquerdo. O vídeo termina aqui, mas o mistério continua.
Obrigado por acompanhar o canal e não se esqueça de se inscrever e compartilhar. Se você quer conhecer outras histórias de assombrações, fenômenos paranormais e eventos inexplicáveis ocorridos no Brasil e no mundo, inscreva-se no canal e ative o sino para receber todas as notificações.